Sabe aquela confiança inabalável? E se o segredo para construir isso não for evitar o que dá medo, mas, na verdade, ir de cabeça na dificuldade? É isso que a gente vai explorar hoje, a mentalidade de guerreiro, que pega uma fraqueza e transforma em força. E o nosso modelo vai ser ninguém menos que o treinamento de elite dos fuzileiros navais. Vamos lá! Olha só essa frase da Tenente Flia Blondetto. Ela resume tudo. É aquele dilema, né? De um lado, a maior oportunidade da sua carreira. Do outro, ter que encarar seu maior pavor para chegar lá. É exatamente aqui que a nossa história começa. E essa história é sobre a primeira Tenente Flia Blondetto. Pensa numa oficial super condecorada dos fuzileiros. Uma líder, que de repente se vê numa encruzilhada. O momento decisivo em que a sua maior fraqueza estava ali, bem no meio do caminho, bloqueando a sua maior ambição. E só pra gente ter uma dimensão de quem estamos falando, dá uma olhada no perfil dela. A Flia Blondetto não é uma fuzileira qualquer. Não, não. Ela é uma atleta de elite, a personificação da força e da liderança. A gente está falando de alguém que tem recorde estadual em supino, ficou em 6º lugar no Campeonato Nacional de Levantamento de Peso, faz 13 flexões completas na barra e, comanda um pelotão de fuzileiros. Resumindo, ela é casca grossa. Mas por trás de toda essa armadura, de toda essa força, tinha um medo. Um medo visceral, sabe? Quase primitivo. Um medo de cair. Uma fobia que vinha desde a infância e que, claro, não combinava em nada com a imagem pública dela. E é aqui que a história dá uma virada. Ofereceram para ela uma das posições de comando mais cobiçadas que existem: liderar um pelotão de entregas aéreas. Um baita reconhecimento. Só que tinha uma pegadinha. Para aceitar o cargo, ela precisava se tornar paraquedista. Ou seja, ela ia ter que mergulhar de cabeça justamente no seu pior pesadelo. E essa decisão, claro, levou ela direto para a escola de paraquedismo do Exército. Um lugar que tem uma missão muito clara: pegar o desconforto e transformar em competência. E é exatamente aqui que a gente começa a entender a ciência por trás de como se aprende sob pressão. O grande segredo desse método todo está nesse conceito aqui: dificuldades desejáveis. Eu sei, parece estranho, né? Dificuldade ser desejável, mas a ideia é simplesmente genial. Basicamente é o seguinte: criar obstáculos de propósito durante o aprendizado não só não atrapalha, como na verdade faz o conhecimento ficar muito mais profundo e duradouro. Não é sobre sofrer à toa, é sobre estratégia de aprendizado. E o jeito que eles ensinam a aterrissagem de paraquedas é, nossa, a ilustração perfeita disso. Ninguém chega lá e já pula do avião, né? Longe disso. Primeiro se aprende a técnica rolando no cascalho, no chão mesmo. Depois o desafio aumenta um pouquinho, um salto de uma plataforma de 60 centímetros. Daí o negócio fica mais sério, uma tirolesa de quase 4 metros onde a pessoa se solta em momentos imprevisíveis. E só lá no final vem a torre de 10 metros que simula a saída do avião. É uma escalada, um degrau de cada vez, forçando o cérebro a se adaptar a cada novo nível de dificuldade. Ok, mas o que exatamente acontece dentro do cérebro durante um treinamento intenso como esse? Agora a gente vai dar um mergulho na neurociência para entender como é que esse esforço todo consegue literalmente reconfigurar a nossa memória e construir maestria. Tudo começa com a codificação. Pensa assim, é como se o cérebro estivesse fazendo umas anotações rápidas num post-it, sabe? Ele vê e ouve a instrução, e anota isso na memória de curto prazo. É só um rascunho inicial. Beleza, depois do rascunho vem a consolidação. Agora o cérebro pega aquele post-it e decide arquivar de um jeito inteligente. Ele não só guarda a informação, ele a conecta com coisas que já sabe. No caso da Flia, por exemplo, o cérebro dela ligou a nova técnica de rolamento com toda a consciência corporal que ela já tinha como atleta. E olha que interessante, é nessa fase, especialmente durante o sono, que o aprendizado começa a virar algo sólido. Mas a verdadeira mágica, a mágica acontece aqui, na recuperação. O que é isso? É o ato de forçar o cérebro a ir lá no arquivo e puxar aquela informação de volta. E aqui está o pulo do gato. Quanto mais esforço o cérebro precisa fazer para lembrar de algo, mais forte aquela memória se torna. Esse esforço todo não é sinal de que não se aprendeu direito. É o contrário, é o exercício que está fortalecendo a conexão, deixando a habilidade pronta para ser usada no automático, mesmo debaixo da maior pressão. E falando em pressão, isso nos traz de volta para a Flia. Terceiro salto de qualificação. Agora era a hora da verdade. Todo aquele papo de dificuldade, de memória, de neurociência, tudo isso ia ser testado na prática, no mundo real, a mais de 1000 metros de altura. Imagina a cena. Ela está ali, parada na porta aberta de um avião 60-30. O barulho do vento é ensurdecedor. A vista, ela mesmo diz, é maravilhosa. Mas o medo é paralisante. A adrenalina a 1000 por hora.
A luz fica verde. O instrutor grita: "Vai!" E ela se joga. Naquele momento, tudo se resume a isso. Poucos segundos depois, o caos. Em vez de sentir o tranco do próprio paraquedas abrindo, ela bate no soldado que pulou antes dela. De repente, ela se vê completamente enrolada no paraquedas verde dele, os dois em queda livre. E bem nesse momento, um momento que seria de pânico absoluto para quase todo mundo, algo incrível acontece. O medo some e o treinamento assume o controle. Toda aquela prática difícil, todo aquele esforço para lembrar os movimentos, tudo vira instinto. Ela conta que simplesmente nadou para fora da confusão de tecidos com calma e resolveu o problema. E o que aconteceu com ela ilustra com uma clareza absurda a diferença entre só ter o conhecimento e ter a maestria. Sabe aquela confiança que vem da prática fácil? É uma ilusão. A confiança de verdade, aquela que vira ação na hora do vamos ver, essa é forjada no fogo da dificuldade, dos testes realistas. O medo pode até aparecer antes, mas na hora H, a maestria simplesmente assume. Tá, isso é incrível. Mas como é que a gente pega tudo isso e aplica nas nossas carreiras, no aprendizado de qualquer habilidade complexa? Como é que se usa essa mentalidade de fuzileiro no nosso dia a dia? Olha só esse estudo com jogadores de beisebol, que é um exemplo perfeito. Dividiram os jogadores em 2 grupos. Um grupo treinou em blocos, primeiro só rebatendo bola rápida, depois só bola curva. Era um treino que dava uma sensação boa, de domínio rápido. E o outro grupo treinou de forma totalmente aleatória, uma mistura de todos os arremessos, super frustrante. E o resultado no final? O grupo que teve o treino frustrante se saiu muito, mas muito melhor no jogo de verdade. E isso reforça o ponto principal de toda essa conversa. Aquela dificuldade, a frustração durante o aprendizado, isso não é um sinal de que algo está errado. Isso é o processo de aprender de verdade. É justamente esse esforço de ter que reconstruir o conhecimento na mente que o torna forte e confiável. Isso vale para tudo, né? Para aprender um idioma novo, um software, para liderar um projeto. Em vez de ficar horas no mesmo assunto, é melhor espaçar sessões de estudo. Em vez de treinar uma única coisa até a exaustão, é melhor intercalar diferentes habilidades. E o mais importante de tudo, se testar o tempo todo, em vez de só ficar relendo o material. A lógica é sempre a mesma: forçar o cérebro a fazer aquele trabalho de puxar a informação de volta. E com isso fica uma pergunta para a gente pensar. Olhando para a nossa carreira, para as habilidades que a gente quer dominar, ou até para os medos que nos paralisamos, qual é a nossa escola de paraquedismo particular? Qual é aquele desafio que, se a gente abraçar de propósito, tem o poder de não só ensinar algo novo, mas de construir um nível de confiança e de desempenho que a gente nem imaginava ser possível?